Olá, amigos! Vim hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre infecção urinária, que é um tema muito importante para as pessoas, que infelizmente muitas vezes não é valorizado. Desde alguns casos famosos na nossa imprensa, inclusive, passou a se dar valor à infecção urinária. Por quê? Porque muitas vezes achava-se que a infecção urinária seria uma coisa apenas de causar um desconforto e não se dava valor do risco que as pessoas corriam frente ao quadro de infecção. Essa infecção que começa no trato urinário, muitas vezes, ela é autogerada por uma contaminação das vias urinárias, às vezes pelas próprias bactérias ou fungos que existem na região genital masculina ou feminina. Então, não necessariamente essas pessoas pegam essas bactérias de uma outra pessoa ou de outro ambiente. Caindo sob imunidade, essas bactérias ou fungos, elas podem adentrar o canal urinário e, através de uma proliferação, elas adentram não só para a árvore uretral e bexiga, mas também chegando muitas vezes ao rim. Através disso, nós temos o quê? Um quadro de risco. Por quê? Porque as pessoas podem ter uma disseminação ou quadro até de septicemia, levando o indivíduo, às vezes, a um quadro grave, indo para uma UTI, ou até mesmo ou óbito. As pessoas podem morrer por causa de uma infecção desse tipo. Então, essas situações são bastante frequentes para nós. Nesse período de pandemia, nós tivemos um número absolutamente grande de infecções de trato urinário. Muitos desses pacientes necessitaram, inclusive, de quadros de intervenção, não só com medicação endovenosa, mas também alguns necessitaram de intervenção até dentro de um hospital. Por quê? Porque eles acabavam tendo quadros graves e chegando até a UTI. Eu mesmo no consultório atendi vários pacientes, alguns deles que tiveram a necessidade de uma intervenção rápida, porque o nível da infecção já era bastante elevado e muitas vezes nós temos que aqui falar que os pacientes não queixam de desconforto no canal urinário ou dor no canal urinário propriamente dita. Principalmente na terceira idade, você tem um quadro que mais se generaliza no sentido de sintomas, então uma indisposição, dores pelo corpo, perda de fome, não necessariamente queixando da região genital ou urogenital especificamente. Então, muitas vezes as pessoas, principalmente alguns anos atrás, lembravam que para ter uma infecção urinária elas tinham que ter dor no canal. Isso não é bem verdade. Então, a gente está tendo esses quadros bastante frequentes e também nas pessoas mais jovens que muitas vezes não detectam um quadro inicial de infecção urinária, até porque os seus sintomas são poucos, né? Muitas vezes não são tão expressivos. E muitas vezes demoram para procurar uma ajuda. Então, eu falei um pouquinho sobre infecção urinária porque assim, a demanda de casos aumentou bastante e não necessariamente casos simples. Então, a complexidade desses casos tem sido merecedores de um cuidado muito grande. Então, falar disso é importante, lembrar as pessoas que não são propriamente os doentes, mas os cuidadores também, que estejam atentos a essa questão no dia a dia. Principalmente porque muitos desses pacientes que são cuidados por alguém, muitas vezes não sabem se exprimir. É o caso dos pacientes de idade que muitas vezes não acabam tendo um relato específico do que está acontecendo. E às vezes até pela observação das pessoas que cuidam, pela mudança de comportamento alimentar, no ritmo de sono, na sua indisposição, mudança de postura até para você vê-los andar no dia a dia, a mobilidade deles acaba se reduzindo. Então são queixas, muitas vezes, que os próprios cuidadores nos trazem. Então a gente tem que estar atento tanto ao próprio paciente, como que os cuidadores também observem esses nossos pacientes aí. E, felizmente, hoje nós temos uma grande gama de produtos antimicrobianos que acabam sendo bastante eficazes. Porém, muitas vezes nós temos que também estar atento à questão da resistência bacteriana. Ou seja, muitos pacientes que são expostos a muito uso prolongado ou muitas vezes desnecessariamente usuários de antibióticos podem desenvolver as famosas infecções resistentes aos antibióticos. Então, é uma outra situação que nós também temos que estar atento. Então, tratar bem tratado um quadro infeccioso até o final reduz a infecção bacteriana? Sim, por quê? Porque através disso nós diminuímos a seleção dessas bactérias, essas bactérias vão ser efetivamente eliminadas e não ficam resistentes a antibióticos. Outra situação, a questão da prevenção, da higiene, as medidas sociossanitárias, onde é um ambiente que as pessoas se inserem, e hábitos, também ajuda muito. Então, hábitos de higiene pessoal, a questão da hidratação,
a eliminação de um mau hábito que às vezes as pessoas têm de postergar, de protelar o esvaziamento urinário. Muitas pessoas que estão com vontade de urinar acabam ficando períodos longos sem urinar. Isso também, a estase urinária, que é o nome que esse processo é chamado, elas acabam favorecendo infecções. Então, esses hábitos e bons hábitos que podem ser incluídos no nosso dia a dia também diminuem a possibilidade de você ter um quadro de infecção urinária. Estamos atentos, então, a nós mesmos, nossas mudanças no corpo e também observando aqueles que estão ao nosso lado ou mesmo aqueles que nós cuidamos. Então, falei um pouquinho sobre isso porque é um tema bastante importante no nosso dia a dia. Até a próxima!